porque está acontecendo com a Vanusa, a necessidade que ela está tendo desse tratamento. Daí, esse tipo de coisa, degringolar para esse tipo de boato maldoso, que brinca com a vida de uma pessoa, que só quer realmente causar e quer distorcer uma realidade, aí a coisa é muito séria. Aí é falta não só de respeito, como falta de responsabilidade também. E falta, né, de cuidado, de carinho com a própria Vanusa. Essa cantora que faz parte da história da música popular brasileira, que é dona de grandes e grandes sucessos, que continua tendo uma voz linda, né, que continua querida pelo público. Então ninguém gosta de saber esse tipo de coisa, né? E ainda mais sendo uma mentira dessa dimensão, que é uma coisa que choca de verdade. Então, eu acho que é importante vocês conscientizarem do que acontece, de como esse boato é maldoso e prestar atenção no que o Rafael Vanucci, o filho dela, escreveu. Como é que essa história foi dita de uma forma muito transparente para todo o público. Porque se ele quisesse ficar calado, não falar absolutamente nada, muita gente, ou todos nós, poderíamos não estar sequer sabendo da internação da Vanusa. E ele teria sido poupado até dessa coisa desagradável e desrespeitosa, que é esse boato de que ela teria atentado contra a própria vida. Então, ele não quis, né? Em respeito ao público, aos fãs da Vanusa, ao carinho que dão para ela esses anos todos, e as pessoas acompanharam todos os momentos difíceis que ela andou passando de uns 5 anos para cá, principalmente, né, em consideração, ele teve consideração com o público, que sempre teve consideração, carinho e respeito pela Vanusa também. Ele fez a postagem, não precisaria, né? As pessoas não estariam sabendo, quem sabe, estava todo mundo poupado desse dissabor, mas não, a transparência, a verdade acaba sendo distorcida e causa problema e mexe na ferida, sem necessidade, gente. Vamos parar com esse tipo de coisa, né? Eu vou ler de novo para vocês, tá? Se você não pegou ontem aqui no nosso programa, não viu ainda na internet, eu vou ler linha por linha da postagem do Rafael Vanucci para que fique bem claro esse tipo de coisa. Então, vamos lá, vamos colocar. E vocês vão ver, olha só, é de ontem esse comunicado, ele ainda colocou, né, ele colocou também uma ilustração de comunicado importante, e aí o Rafa Vanucci diz o seguinte, olha lá, ó, ele chamou a atenção para essa notícia, ao invés de esconder, ele foi transparente, mas a verdade tem um preço, né, nas redes sociais, que coisa mais louca, gera uma boataria desumana, desrespeitosa, e aí diz o seguinte, olha, venho por meio deste, ou seja, desse comunicado, informar a todos os amigos e fãs que a cantora Vanusa, minha mãe, encontra-se internada na clínica Comunidade Nova Esperança, em São José dos Campos, para tratar de um transtorno que assola sua vida psíquica, emocional, física e social, causada pela dependência de calmantes que usava para combater uma severa depressão, cujo tratamento inicial é de no mínimo 6 meses. Aí o Rafa prossegue. Devido a isso, aproveito para informar do cancelamento de todos os seus compromissos pessoais e profissionais até o seu pronto restabelecimento. Peço aos meus queridos amigos da imprensa, olha a importância disso, que respeitem esse delicado momento porque estamos passando, e clamo a todos os nossos amigos e fãs que incluam o nome da minha mãe em suas orações para que ela possa se recuperar totalmente e voltar a ser a pessoa, a cantora amada por todos e que tanto encantou e ainda encanta o nosso Brasil. Agradeço a compreensão de todos e principalmente todo o apoio que nos foi conferido por toda a equipe de médicos e profissionais da Clínica Comunidade Nova Esperança, que receberam minha mãe com tanto carinho. E aí assinado Rafael Vanucci. Então é esse comunicado que conta. Claro que outras informações vão vir à tona, logo ele está contando aí como é que vão ser esses primeiros dias de internação da Vanusa, como é que ela está reagindo ao tratamento, tudo que o público vai querer saber e acompanhar, fazendo com toda certeza essas orações que ele está pedindo para que todo mundo faça. E oração é o que não vai faltar para a Vanusa, com toda certeza, né, gente?
gente, mas por enquanto, o que vocês lerem em relação a esses boatos maldosos, deletem, tá? Deletem, vão lá e leiam a nota do Rafael Vanucci, porque aí sim, é a palavra do filho em relação ao estado de saúde da mãe, da nossa querida cantora Vanusa, tá certo? Bom, e nós vamos começar já a nossa roda da fofoca. O Thiago Rocha está aqui com a gente, o Felipe Campos também. Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tá sabendo tudo, né? Tudo. Maravilha. E aí, bafões a todo vapor, né, Felipe Campos? Pois é, né? Sempre, né? Sempre. Uma corrida a favor da notícia. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho você tem informações em relação ao estado da Vanusa também, que o Felipe Campos vai dar aqui pra gente, tá certo? Mas ontem nós focalizamos, né, e todo mundo comentou a história da separação, do final de noivado da Viviane Araújo com o Radamés, e eles ficaram juntos por 10 anos, eles ficaram noivos há apenas 2 anos, mas juntos eles estavam há 10 anos. E ontem, muito se cogitava que fosse a própria Viviane Araújo que tivesse colocado um ponto final no relacionamento. Mas o Jornal Extra do Rio de Janeiro ouviu uma amiga da Viviane que contou que, na verdade, foi ele quem colocou o ponto final nessa história. E justamente porque ele que quer casar, ele que quer constituir família, e ela estava, né, mais voltada para a carreira. Ela não queria perder o Radamés de jeito nenhum. Essa amiga disse ao jornal que a Viviane é louca pelo Radamés, que é uma história de amor bonita, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou esses anos todos e todo mundo sempre torceu muito pela felicidade da Viviane, né? Que ela tivesse realmente um outro grande amor na vida dela, que de fato aconteceu. E é assim, aquela coisa, tudo na carreira dela veio a deslanchar, a explodir de vez, inclusive nesse lance de atriz, dos últimos anos pra cá. E a necessidade dele de ter uma família explodiu junto, e fica difícil conciliar esse tipo de coisa. Então, para ele, estava muito angustiante a distância. Ela está totalmente voltada para a carreira, mesmo não querendo desistir do relacionamento, e para ele, pelo menos, né, não sei se existe por enquanto por um final, às vezes rola. Tá aí a Tiziane Araújo e o César Tralli, que o final durou 8 meses e agora já veio, né, eles já vieram, voltaram e vão se casar. A gente não sabe, como existe amor ainda, pode ser que as coisas venham a acontecer, mas o verdadeiro motivo seria esse, de uma incompatibilidade no momento que cada um vem atravessando na sua vida. Ela explodindo na carreira, ele querendo uma família a todo custo, com a mulher que ele ama, e aí, por enquanto, pelo menos, não deu para conciliar. O resto está escrito nas estrelas, o resto a gente tem realmente que aguardar, não é? E qual relacionamento que não tem pressão, né? Claro. Porque às vezes você fala assim, não, agora quero casar. Não, mas não, esse momento, porque, vamos combinar também, a atividade artística, você vai plantando, uma hora ela floresce. Exatamente. Não tem o dia certo para acontecer. Exatamente. E as possibilidades para Viviane Araújo, principalmente dadas pelo Agnaldo Silva, que desde a época da Fazenda olhou, falou, ela vai, e ficou cozinhando a Viviane Araújo. E que olho, né? Que olho clínico que ele então, teve. assim, eu acho que ela está certíssima de focar. Claro que não seria certo também perder um romance de 10 anos. Mas ela está muito certa em focar na carreira, porque você plantou durante tanto tempo, agora é hora de colher, poxa. E assim, especialmente para a mulher, esse tipo de escolha aparece na vida. Homem não tem que fazer essa escolha, né? É não, muito tem, doido. Tem sim, Sônia. Tá. Então fala pro Radamés, olha, você vai jogar no Paris Saint-Germain ou você vai casar com a Viviane? Ele vai pro Paris Saint-Germain. Vai pro Paris Saint-Germain. Por que ela não pode ficar na Globo, não, entendeu? Eu tô falando, para eles, isso é mais aceitável. O profissional vem na frente, sei lá. É que nesse momento dele era o lance familiar também. Mas eu acho que é pra mulher que pinta mais. Antes era assim, ou se você quiser ter filho, você não trabalha, né? Se quiser ter filho, tem que casar. A gente sempre foi colocada em encruzilhadas, em escolhas muito cruciais na vida da gente. E ela tá passando por isso agora. Espero que seja só uma fase. E foi exatamente isso que aconteceu. Ontem eu conversei com uma pessoa também que é muito próxima a Viviane, enfim. E
E o que acontece é o seguinte, foi exatamente isso. Teve um desgaste realmente por parte do Radamés, porque ele queria realmente se casar, constituir família. E a probabilidade de chances dela se firmar na carreira estavam muito fortes. Muito, e ela fez e ele chegou até a propor para ela: larga tudo porque tem como eu cuidar de você. Ah, que coisa. Larga absolutamente. Quando chega nessa hora, ou ele ou eu, aí você fala assim, Porque muito é bem obrigado. isso mesmo, porque é bem isso, ou a carreira ou eu. Larga porque tem como eu tocar essa relação, né? E ela optou Não é que questão não, só ela de falou, sustento não é uma material, questão, né? Você vê a Viviane, desde o El Chan, né, gente? Ela veio crescendo a cada vez mais na carreira, que não foi fácil. Teve um monte de imbróglio durante a situação dela, durante a vida dela como celebridade, e de repente ela se desponta aí da forma como verdadeiramente ela quis, né? E aí, daí o rapaz, o noivo, chega e fala assim: olha, larga tudo, que agora você tá indo pelo caminho que realmente você escolheu e eu vi que tava dando certo, porque até então nada tava dando certo, mas agora tá dando muito certo, né? Então vamos tirar você de cena e vamos casar. Vamos casar, ter filho, vai cuidar da casa e eu banco tudo, ou seja, aquele esquema velho e tradicional, né? Porque a probabilidade também, talvez, de eu perder na cabeça do homem seja muito maior. Não, mas né? é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, se você é dependente, se ele banca tudo, ele tá garantido. Você não vai... Olha, isso é tão velho, eu dou as gente. cartas, isso né? Isso é tão velho. Eu tenho um comando da da história. Não, Vivi, vai atrás do seu sonho realmente. Se vocês tiverem que ficar juntos, vão ficar, né? Eu sempre repito aquele velho ditado árabe, que é na separação que se conhece a profundidade do vínculo. Vão estar separados, um vai ver a falta que o outro faz. Forte isso, é bem isso, mas é mesmo. E aí, o que acontece? Quem sabe eles encontrem um denominador comum, né? Como se dizia na matemática, um mínimo denominador comum. Tipo, uma ligação de telefone. Enfim, eu não quero, eu não vou, ok, então a gente termina aqui, ok, terminou, ponto, acabou. Assim, não teve briga. A pressão devia estar muito forte, realmente. Não teve briga, não teve nenhum tipo de os dois se chacoalhando, discussão, enfim, traição, nada, absolutamente nada disso. O que foi verdadeiramente foi isso. Então, prioridades. Prioridades. Vamos ver quantos meses dura essa separação. De repente, não é para sempre, né? Eu acho que quando a pessoa fica junto 10 anos, é porque muita coisa boa aconteceu. Porque coisa ruim você não consegue suportar 10 anos, você não consegue suportar 10 dias. Exatamente. Então eu acredito... 10 minutos. Eu acredito na volta dos dois. Eu acredito nessa volta. Porque aí é questão de regular. O amor existe ali. Eu não acredito, não. Você não acredita? Não, eu não acredito. Eu acho que virou a página, acabou, parte pra outra. Porque o que mais tem na Terra é livro, gente. Então vamos ler outros, entendeu? Agora você vai... agora tem todo um processo. Você aí, vai voltar a ler a assim. mesma cartilha, né? Não dá. Pega outro livro na estante, vai ler, sabe? Seja feliz. Com certeza, mas que dá. Depende aí da profundidade do vínculo, realmente. Eu também, nossa. Experimenta. Tem muitas histórias ótimas para serem vividas, né? E às vezes a gente nem desconfia do que ficar batendo na mesma tecla. Mas o que vai definir isso é o tempo. O que clareia a situação é o tempo. Lógico, né? É essa fase da separação que aí a gente Você acredita vê, que eles voltam? Eu acho que tem chance. Acho que não é impossível. Acho que não é impossível. Eu acho vamos que ver. Se não tiver volta, claro, vira a página, lê outros livros, embarque outras coisas. E agora entra naquela fase do celibato, né? Ninguém faz nada, assim. Fica uma Só a Marília Mendonça. Pois é. Ela saiu pra beijar, né? Aí fica nesse celibato, os dois, enfim, durante um longo tempo curtindo a fossa. Como dizem os psicólogos, é a fase do luto, né? Com certeza. Vamos ver aí. Bom, girando a nossa página, teve um caso de preconceito de novo, só que a vítima dessa vez foi nossa querida Débora Seco. Conta pra gente. O pessoal vai lá no Instagram dela e começa a fazer ofensas. E uma dessas ofensas perguntaram para ela, depois de todas as ofensas, e se fosse com você? Aí ela vira e fala, olha, se a minha filha fosse lésbica, eu continuaria com ela e daria o maior apoio possível. Agora, gente,
estamos em 2017. Século XXI, hein? As pessoas não conseguem compreender que não se trata de opção sexual, que é uma condição sexual. É totalmente diferente. Não é opção, são desejos, não né? é orientação, Isso. é condição mesmo, poxa. que eles definem assim, não é? Porque as pessoas acham como que se sentem. é mau caráter, que é bandido, que é, sabe aquela olha, coisa, um E preconceito. é desvio de conduta. Isso. Isso. Isso, gente, em função de que ela postou uma foto bonita de uma capa de revista, se eu não me engano, da Vogue, com um beijo entre dois rapazes. E ela explica que a revista fez essa capa com um beijo dos dois rapazes, fez outra capa com um beijo de duas meninas e fez outra capa tradicional, um casal hétero. E pronto, era para todo tipo de público, realmente. E ela achou bonita a dos rapazes, ela postou essa daí e pronto, infernizaram a vida dela. O que escreveram, o que postaram no Instagram da Débora não foi fácil e ela ficou muito chocada e ela resolveu responder através de um vídeo e vocês vão ver agora. Vamos lá. Desculpa o pijama, cara, a hora, mas eu fiz um post agora de uma capa da Vogue Itália, do Giovanni Bianco, 2 homens se beijando. Ele fez também 2 mulheres se beijando, um beijo lésbico, e um homem e uma mulher se beijando, um beijo hétero. E aí vem uma chuva de comentários preconceituosos, maldosos, odiosos. Eu vim aqui me desculpar com mães de possíveis meninos ou meninas homossexuais que tenham, porventura, lido isso e se magoado com tantos comentários maldosos, odiosos, preconceituosos. Quero responder um também em especial, que perguntou, e se fosse sua filha? Bem, se fosse a minha filha, eu quero te dizer que eu vou estar do lado dela, seja lá qual caminho ela resolva seguir. Eu vou estar com ela, dando amor para ela, e o que eu vou ensinar para ela é que ela pode tudo o que ela quiser a partir do momento que ela não prejudique uma outra pessoa. Acho que essa condição sexual não prejudica ninguém, né? E desrespeito, intolerância, preconceito, sim. Vamos amar mais, gente. Eu vim aqui para isso. Boa noite. Olha aí, né? Foi curta, enxuta, em 1 minuto, que é o tempo que se pode postar uma mensagem no Instagram, ela disse absolutamente tudo, diz tudo aquilo que era fundamental, né? É, porque foi, né, existe todo esse misticismo em cima da homossexualidade, né? Que onde já se viu tal. Não, homossexuais são seres normais como qualquer outro, gente, pelo amor de Deus. Eu sou igualzinho a qualquer homem que vocês podem ver na rua. Tenho tudo que eles têm, tá bom? É igual, não, nada de diferente, não vem com 2, com 3, com 5, não, é igual. Então, assim, agora o que pega, eu acho que muito hoje em dia, é essa questão desse ativismo deliberado e esse ativismo que a gente andou para trás, que o povo, simplesmente eles vão gritar, mas nem eles sabem por que eles estão gritando. E que está muito em voga hoje falar sobre a homofobia. Tudo é homofobia, né? E não é, gente. As pessoas, eu acredito sim que houve um crescimento muito grande aí da libertação da própria homossexualidade, como também da própria mulher, né, Sônia? Mas você levar isso a ferro e fogo e ficar batendo na mesma tecla, ficar perseguindo pessoas, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Que ela achou bonita, você não pode. E aí a revista ficou incrível, que é a Vogue italiana, exatamente, né? E assim, eu acho que ela tá certíssima, sabe? Certíssima, vou dar um tapete vermelho para Débora Seco, porque é aquilo que ela fala como mãe, não é? Ela pede desculpas para mães de meninos ou meninas que sejam homossexuais e que possam ter ficado profundamente magoadas, né? Porque você vê de que maneira absurda o seu filho ou a sua filha homossexual é tratada por parte do mundo, e não é uma parte pequenininha, não. A gente está vendo, na verdade, crescer, né? E o maior preconceito e homofobia vem da própria classe LGBT. Nós, às vezes, isso? Não, eu acho não, eu sei. É muito mais fácil um gay ter preconceito do outro do que um hétero ter preconceito de gay. Então as pessoas... Felipe, sim, quer dizer, Sônia. vou discutir esse assunto com você. Eu acho que você é um ser à parte. Eu acho que você... Não sou nenhum ser à parte, não. Sim, você é à parte. Eu acho que você tem todos os quesitos incríveis. Enfim, não vou ficar rasgando cedo. Agora esse horário...
Aí, mas eu acredito assim, que existe sim, sabe, essa questão. É muito nítida. O gay enrustido, então, ele é pior. Porque ele é amargo, ele não sabe lidar com a sexualidade do outro, ele degenera, ele agride, ele faz tudo. Então, e às vezes os que são resolvidos, enfim, têm a sua sexualidade muito bem definida, o que acontece? Eles agridem os outros. Entendeu? Então, assim, é complicado. Quer dizer, são de vários ângulos que a situação é abordada, né? Por exemplo, você vê, né? Quando acontece aqueles ataques, né? Todo mundo fala de ataque homofóbico, enfim. Eu sei que muita gente vai... de agressão física e tal. Mas eu sei de casos de gays que ficam incitando os caras, entendeu? Que ficam incitando o outro. Isso é exceção, né? É exceção, mas geralmente essas agressões também, elas vêm provenientes a isso. A gente sabe que existem loucos pra tudo. Pra tudo. Existem, mas a gente... Enrustido em todo tipo de sentimento também, ou de condição. Quer dizer, e esses realmente são aqueles mais ferinos, né? Gente mal resolvida em qualquer tipo de situação, né? Em qualquer relação, sentimento que você traz reprimido, guardado, isso vem em forma de energia negativa e de agressividade mesmo. E aí acaba acontecendo também o que o Felipe está falando aqui pra gente. Mas eu espero ainda que dias melhores possam vir, porque, ó, gente, século XXI, né? A gente está vendo fome, miséria, guerra, catástrofe natural, catástrofe provocada pelo homem. A gente está vendo coisas fundamentais para a continuidade da existência dos seres humanos em cima do planeta. E tem gente se preocupando com quem você leva para a cama, o que você faz na cama, o que você está fazendo entre quatro paredes que não está invadindo a vida de ninguém. Eu acho pequeno demais, pobre demais, podre demais, sabe? Eu acho a face mais medíocre realmente do ser humano é uma coisa dessas. Que isso, né? E isso porque eles estão criticando o quê? Através do ódio eles querem afetar o amor, né? Porque toda forma de amor vale a pena se a alma não é pequena, já dizia o poeta. Enfim, vamos virar, e hoje tem coisas importantíssimas com a personagem Ivana na novela Força do Querer. Vai ser forte, pesado, vai ser dramático. Todo o elenco sofreu nas gravações dessa cena. Logo você vai ficar sabendo, daqui a pouquinho a gente fala pra vocês. Mas a gente já falou disso, né? Falou da Débora Seco e vamos falar de Tami Miranda. Olha aí. Porque ontem, vocês lembram da Júlia Paz, que foi a primeira namorada oficial de Tami, né? Ainda naquela transição, quando ela estava se assumindo como homem, aquela coisa toda, já estava começando a cortar o cabelo, virar um rapaz, inclusive, muito bonito, teve o namoro, essa coisa toda. E a Júlia, que não é mais Júlia, Elaine, se eu não me engano, né? Teve no Super Pop ontem e foi uma entrevista que a Luciana fez com ela, que deu a maior repercussão, que hoje está em tudo quanto é site. Você estava sentado lá no sofá maior, eu vi você conversando, inclusive, com ela. Sobrou até pra Geise Arruda, que eu também vi, Felipe. Geise Arruda, eu vi. Boa, mas, Felipe, não sei do que se trata, mas boa, Felipe. Sobrou, Sônia Abrão, sobrou. Mas o lance da Júlia me chamou muito a atenção. Tudo bem, na época a gente meio que desconfiava, mas ela era tão convicta na opção dela em estar com a Tami, e em falar dos 2 filhos que ela tinha, e mesmo assim assumia, que eu falei assim, gente, mas peraí, aquele namoro que eu achava que era, não era? Porque foi o que ela revelou ontem no Super Pop, né? Que ela foi contratada para passar por namorado de Tami. Era uma coisa profissional, elas iam fazer o ensaio juntas, né? E que recebeu por esse trabalho, ou seja, durante um tempo realmente enganaram a gente. Mas aí, mas muito bem, o que acontece, né? Sempre chega a hora da verdade, foi a hora dela. E a Tami também não tá nem mais aí com essa história, tá pra lá de resolvida, aceita, acarinhada por todo mundo, acolhida por todo mundo, acolhido. Aí o que acontece? Depois, né, segundo ela mesma disse, o Felipe pode confirmar aqui, elas acabaram realmente se interessando uma pela outra. Aí virou de verdade. Acho que por isso que elas não tinham revelado antes o contato
contrato, né? Ela foi ao programa, inclusive na época eu fui cobrir o casamento dela quando ela casou com um rapaz, né? A Ariane. Foi depois que tinha separado de Tânia. Isso. Agora depois. ela tem 4 filhos. Ela já tinha um antes. Já tinha um, já era mãe de um. Tá. E aí agora ela já tem mais 2 filhos, que ela teve desse casamento. Inclusive o rapaz é um excelente rapaz, eles são evangélicos, enfim, mas são gente boa, mas não são, enfim. Nem dá, né? O que acontece é o seguinte, quando ela disse justamente isso, que ela foi contratada, que tudo aquilo lá era cênico, então ela precisava se manter como a namorada do Tami, ainda me confundo, do Tami, para poder fazer todos os trabalhos que já estavam previstos. Aí o que aconteceu? Elas um dia se pegaram, né? Vamos dizer assim, né? E aí diz que começou realmente a relação entre as duas. Aí durou bastante, né? Durou. Assim. Eu não sei se durou, não, mas que elas faturaram bastante em cima, elas faturaram. É verdade, chama a atenção de todo mundo mesmo. Ela continua super bonita, né? Hoje mãe de família, casada realmente, se converteu, quer dizer, é outro tipo de vida. E ela disse o quê? Ela é bissexual? Não. Foi uma fase? Ela falou que ela naquela época ela não entendia o que era nada. Ela não sabia se ela era hétero, se ela era homossexual, se ela era bi, enfim. Mas ela sabia que alguma coisa não estava se encaixando ali. Certo. Né? Que tinha alguma coisa fora do quadradinho. Vamos ver esse trechinho, vamos lá, do Super Pop de ontem com Luciana Gimenez, vamos ver. Fala Júlia Paz, você já lembra em sensualidade, algo. E na época foi o nome para o personagem. Não era o meu nome. O personagem que na época eu apresentei, tanto para os filmes, tanto para a revista, tanto com a questão da Tami. Então, foi todo Isso foi uma coisa pensada? Eu vou ser um personagem sexy? Bem, na época eu não poderia falar porque a revista estava... Eu tinha um contrato com a revista. Foi pensado? Hoje, a revista... né, alegou falência. Então, eu acredito que eu não preciso mais. Eu fui contratada para fazer esse tipo de trabalho. Que posar nua? Todo o trabalho. Desde posar nua, toda essa repercussão. Namorar com a Tami? Sim. Namorar com a Tami também? Sim. Mas namorou? Sim. Ok. Então, você não experiências, tinha... Mas o namoro era pré-combinado? Sim. Você não tinha atração por mulheres, então? Não. No começo, né? Sim, aí acabou virou virando. realidade, porque a gente teve que conviver, né? É que ela é legal, ele é legal também, né? Sim, a Tami é uma pessoa muito bacana, não tenho nada contra ela. E assim, foi um trabalho que, na verdade, a namorada dela ia usar com ela pra revista, ela desistiu. E aí ela precisou de uma pessoa pra substituir. E aí acabou que rolou. Eu já estava com um contrato com a revista, na época eu trabalhava como assistente de palco na Bandeirantes. Aí você falou, beleza. E aí eu aceitei a proposta, porque... Enfim, naquele momento eu estava numa fase difícil da minha vida, eu tava a fim de trabalhar, não tava, sempre fui muito desencanada, não passei vontade nessa vida. O que eu tive a vontade de fazer, eu fiz, não enganei ninguém, não, sabe, fiz o meu trabalho. E aí, enfim, foi que naquele momento foi uma oportunidade interessante de trabalho. Hoje talvez não faria, porque naquela época eu tinha uns valores meio, mas enfim, serviu de experiência. Naquele momento e talvez precisava. se eu não tivesse feito, eu não teria hoje a maturidade que eu adquiri com essa experiência. Tá, e te convenceu, Felipe? Me convenceu, sim. Eu também achei. Me convenceu. Não me convenceu na hora que ela falou, eu não enganei ninguém, porque você enganou o Brasil inteiro, Júlia. Posso falar um negócio? Você enganou o Brasil inteiro. Se não fosse você ontem no Super Pop ter dito o que você disse, a gente continuaria achando que sim. Você foi o primeiro amor público. E olha que nós somos da imprensa. Tá ou vendo? seja, a gente já manja esse jogo há muito tempo. E nós desconfiamos, né? Ninguém nunca soube desse tipo de coisa. A revelação foi feita no Super Pop. Não é à toa que está hoje em tudo quanto é site, porque de fato pegou todo mundo de surpresa, né? Mas aí, ó, parabéns pra você.
além dos filmes que ela fez, acabou fazendo ela filmes fez filme adultos. pornô, adulto agora. Fez filmes adultos. com Tami mesmo, né? Ela, não, na verdade, não foi. Teve uma cena, não sei se foi com essa ou com outra namorada, mas ela fez com outros homens também. Tá. Entendeu? Naquele auge. Geralmente se arrependem, né? É uma coisa impressionante. Sônia, mas isso. eu acho que qualquer pessoa se arrependeria. Até o Frota se arrependeu. Qualquer pessoa se arrependeria. Enfim, valeu, pelo menos, né? Ou cedo ou tarde a verdade veio à tona, e no momento que isso já não tem mais um peso, nem para ela e nem mais para Tami também, né? Então pronto, tá e quando tudo eu falo qualquer resolvido. pessoa se arrependeria, é que assim, são pessoas que não são atrizes ou atores profissionais que embarcam pela do mundo grana, adulto. recebem um convite porque são famosos, no caso dela porque era muito bonita, é bonita até hoje, e precisando de dinheiro, se aceita, vai fazer. Depois acaba se arrependendo mesmo, mas é o que ela disse, se não faz também, não sabe se teria chegado a esse grau de amadurecimento, de enxergar a vida de uma outra maneira, né? Pois é, né? Eu acredito assim, ela conheceu um rapaz, ela constituiu uma família. Talvez era isso mesmo que ela queria. Que ela quisesse, né? pronto, tá tudo resolvido. Como o Tami também encontrou o caminho dele. Mas eu achei bem corajoso, e eu achei ela muito centrada em relação ao que passou, porque qualquer pessoa tinha ficado birutinha, né? Como muitos ficaram, como muitas estão também. Eu acredito assim que ela tá bem tranquila, assim. Mas por quê? Porque ela teve um apoio grande da família, tanto do marido como da família do marido, enfim. Foi acolhida, né? E a aceitação é tudo, né? Com certeza. Ajuda mesmo, é uma força que move as pessoas. Girando a nossa roda, ontem foi o último dia do Máquina da Fama e eu tô vendo o pessoal triste pra caramba. Eles estão tirando do ar um programa que tinha e tem fôlego ainda para mais temporadas e temporadas e temporadas. Enfim, vai deixar saudade. E foi muito emocionante a despedida da Patrícia também, né? Ela disse que eles voltam em 2018, não com Máquina da Fama, mas com outras novidades. Essa equipe bárbara, e achei bárbara essa foto, todo mundo junto, eles fizeram 4 anos de um trabalho muito bom, de verdade, e vão continuar juntos, porque sejam quais forem as atrações que vêm por aí no ano que vem, quando ela já tiver tido a menininha, já tiver acabado a licença maternidade, ela volta, é lá para abril do ano que vem. Essa mesma equipe vai estar junto, né? Isso o Felipe tinha contado até pra gente em primeira mão aí nos seus bafões, e a Patrícia confirmou, é exatamente isso, viu? E foi uma despedida super bonita, só o Almeida lá, foi um programa 10, fechou com chave de ouro mesmo, né? E um programa, ele saiu do ar porque é muito caro. Então... E por causa da gravidez também, né? Também, mas de trabalho, gente. Você consegue gravar, entendeu? Porque é semanal, aí você grava 4, já é um mês, grava 8. Vai carregar a barriga dela de 5 meses. Eu compreendo que ela... Mas os motivos que foram alegados do bastidor assim, não. é justamente que o programa era muito caro e não faturava. O barrigão lá. E aí, por isso que precisavam tirar. Eu também compreendo que fazer tudo que ela faz atualmente... Porque assim, gente, televisão é um negócio, não é só chegar. A gente pra estar aqui, a gente sai 11 horas de casa para estar às 3, entendeu? Então é todo um processo que você precisa cumprir as regras. Não é só chegar. Ela faz dormir todo dia 2h30 da manhã. Entendeu? Fica garimpando os bafões, né? No outro dia atualiza tudo. É complicado. A Sônia Abrão dorme aqui atrás dessa floresta, aqui, ó. Eu já durmo igual o Batman, pendurado de cabeça, igual o morcego. Tem uma oca aqui, ela vai lá pendurado de cabeça. É verdade, Marmita, eu tô mais pra zumbi do que pra Batman, na verdade. Fico acordada há muito tempo, mas é porque eu amo a madrugada. Agora, olha o barrigão, o pessoal queria saber mais de quantos meses a Patrícia tá de gravidez. Olha como o tempo voa, ela já tá de 5 meses, exato 5 meses, e praticando Muay Thai. Olha aquela luta que ela está praticando, gente, devidamente liberada e autorizada pelo médico. Então ela se exercita realmente, mas eu não ia deixar esse cara chegar com essa baqueta aí, esse taco aí perto de mim, de jeito nenhum. Mas é flexível, Sônia Abrão. É flexível, é espuma. É espuma. Bom, tá.
porque eu fiquei vendo, me deu uma aflição. Eu falei, e se bate em algum lugar que não pode, né? Você podia ser boxeadora, Sônia Abrão, você não mas acha? é claro, lógico. Olá, é capaz de acertar em mim mesma. Com a minha coordenação motora, é uma coisa bárbara. Eu ia me levar a nocaute, gente, pode ter certeza disso, né? Então tá aí, gente. Olha, foi a despedida, eu acho que cumpriu muito bem a missão o Máquina da Fama. Deixa saudade, isso é positivo para qualquer programa, tanto que isso abre a possibilidade de uma volta, se for o caso, né? E vamos aguardar 2018 aí, cheio de coisas legais. Mas ela continua, né, à frente do programa da Eliana, continua o Jogo dos Pontinhos, continua a Patrícia na Rua, continua tudo que vocês... Mas é o treinamento, tá vendo como exercício ajuda? Ó, as porradas, Sônia, escuta, ó. Eu não gosto nem de ouvir. Ó. Olha, gente, caramba. Meu Deus do céu. É mole? É mole? Olha só. Te cuida, popó. Muita energia para cuidar de 2 bacuris, né? É muito legal, realmente. E também ontem teve a o programa da Xuxa. Eu tô pensando na matéria, porque desde ontem eu tava para mostrar para vocês a entrevista da Xuxa na Folha de São Paulo e não deu tempo de mostrar, mas essa entrevista é enorme na coluna da Mônica Bergamo e é uma grande entrevista. Os fãs da Xuxa, inclusive, gostaram muito. E olha, pobre menina rica. Xuxa tenta manter o alto astral ao mesmo tempo em que perdeu o pai, cuida da mãe e enfrenta a saudade da filha que se mudou para os Estados Unidos. E um momento dessa reportagem que comoveu os fãs foi quando ela fala da mãe. Olha, vamos ver se a gente consegue ler aqui. Tá triste, né? Ela fala, minha mãe não está muito bem, infelizmente. Ela está no último estágio do Parkinson. Ela não se comunica mais com a gente, não mexe mais nenhum dedo. Ela está presa no corpo. O Parkinson, alguns órgãos, aí continua aqui, ó, com que alguns órgãos parem de funcionar. Então, parou o estômago, ela não se alimenta, ela se alimenta por sonda, não anda, não fala, vai diminuindo tudo e ela vai ficando presa dentro desse corpo. Eu quero a casquinha ali do lado. Não posso vê-la desse jeito, entendeu? E aí ela fala da filha, ela junta tudo que se passa na vida dela. Ela diz, faz 1 ano que a filha se mudou para Nova York para estudar. E aí, deixa eu ver, acho que é aqui que continua. Para estudar, 1 ano já. Aí ela baixa a voz e ela diz, é horrível. Não, mas graças a Deus a gente está se vendo bastante. E aí ela fala a importância do Juno na vida dela nesse momento de tanta transformação. Morre o pai, a mãe está no último estágio de câncer e a filha vai morar fora do Brasil, né? E ela diz o seguinte... O que eu falei? Câncer, não, Parkinson, gente. Olha, ela diz, eu achei que ia ser bem pior, mas eu reencontrei o Ju, que é o Juno Andrade, né? Ele veio no momento em que minha mãe piorou e a minha filha já estava com essa ideia de vou viajar, vou viajar. Ele deu um alento para o meu coração. Eu sempre achei que eu não precisava de nada, nem de ninguém, que eu me bastava. Se estivesse sozinha, eu estaria aí pelos cantos sofrendo. Sem a minha filha, deixa eu ver, naquela casa, com a mãe do jeito que tá, ia ser barra, viu? Eu me vejo bem, me vejo entendendo que o momento da minha mãe está chegando, que a minha filha está melhor lá. Eu não teria esse olhar e essa maneira de ver a vida se não tivesse a força do Ju. E aí toca o telefone, é ele, né? Recado da filha também. Ela diz que não vê mais a filha morando no Brasil, embora venha para cá porque curta o país em que nasceu. Ela diz que ela não pensa de maneira nenhuma. Ela fala aqui, ó, mas eu não vejo a minha filha mais morando aqui. E aqui que ela fala de ir embora do Brasil, que ela vai morar fora do Brasil. Não agora, mas ela vai. Então ela diz, eu não penso de maneira nenhuma em deixar a minha mãe, mas eu penso em mudar do Brasil num futuro próximo, se Deus quiser, ficar onde a filha for, né? De repente, em uma cidadezinha perto, em um bairro perto dela. E aí ela fala do pai.
E ela diz: meu pai morreu 2 semanas antes do meu aniversário, em março deste ano. Quando ele se separou da minha mãe, foi de uma maneira meio esquisita, porque houve uma traição. Eu fiquei 7 anos sem falar com ele. Depois eu voltei a falar com ele, mas foi difícil voltar. Também era longe da relação que eu tenho com minha mãe. Minha mãe sempre foi pai, mãe, irmã, amiga, tudo eu tinha nela. E aí ela volta para aquele assunto que quando ela deu a entrevista no Fantástico, lembra? Do abuso infantil e que ela foi vítima de abuso na infância. Aqui ela fala de o primeiro abuso ela sofreu aos 4 anos de idade. E ela diz, e tanto que depois ela apoiou a campanha. Verdade. Contra a pedofilia, foi lá para o Congresso Nacional, se mobilizou realmente. E ela diz, a pedofilia é uma praga, é uma doença, isso não vai acabar. A primeira vez que aconteceu, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó, a primeira vez que aconteceu comigo, eu era muito nova, devia ter entre 4 tinha feito xixi, sonhou, imagina. Eu não sei quem era o abusador, o que aconteceu, como aconteceu. Eu queria muito descobrir, fazer hipnose, regressão, mas não vai adiantar nada, seria só para saber. Me vem uma coisa de cheiro, a pessoa tinha cheiro de bebida. Eu me lembro de alguma coisa com barba, o resto eu não me lembro. Quando eu era pequena, eu imaginava que a culpada era sempre eu, porque eu acabava chamando essas coisas para perto de mim. Hoje, olha só o trauma, né? Ela tem 54 anos hoje. Isso aconteceu, ela tinha 4, ou seja, meio século já andou. E ela diz que hoje eu tenho alguns costumes. Eu tomo 2, 3 banhos por dia. Eu tenho coisas truncadas aí, mal resolvidas, ou seja, ainda em relação a corpo, a abuso na infância. E ela termina dizendo, as pessoas não querem ouvir as crianças vítimas de abuso, elas não têm voz, já é difícil e quando falam, perguntam, tem certeza disso? Realmente aconteceu? O que você fez para isso acontecer? Tanto que quando ela falou com 4 anos, não chamou a atenção de ninguém, ele falou, você sonhou, imagina, isso não aconteceu, e tinha acontecido e deixou já há 50 anos as suas marcas na Xuxa. Por isso, o título da reportagem é Pobre Menina Rica, porque as coisas realmente não foram fáceis e também nem andam tão fáceis, né? Olha aqui, vamos falar com a Lívia agora. Quando chega nessa hora, ou ele ou eu, aí você fala assim, porque muito é bem obrigado. isso mesmo, porque é bem isso, ou a carreira ou eu. Larga porque tem como eu tocar essa relação, né? E ela optou não que questão não, só ela de falou, sustento não, material, não é uma questão, né? Você vê, a Viviane, desde o El Chan, né, gente? Ela veio crescendo a cada vez mais na carreira, que não foi fácil. Teve um monte de imbróglio durante a situação dela, durante a vida dela como celebridade, e de repente ela se desponta aí da forma como verdadeiramente ela quis, né? E aí, daí o rapaz, o noivo, chega e fala assim, olha, larga tudo, que agora você tá indo pelo caminho que realmente você escolheu e eu vi que tava dando certo, porque até então nada tava dando certo, mas agora tá dando muito certo, né? Então vamos tirar você de cena e vamos casar. Vamos casar e ter filho, vai cuidar da casa e eu banco tudo, ou seja, aquele esquema velho e tradicional, né? Porque a probabilidade também, talvez, de eu perder na cabeça do homem seja muito maior. Não, mas né? é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, se você é dependente, se ele banca tudo, ele tá garantido. Você não vai... Olha, isso é tão velho, eu dou gente. as cartas, isso né? É tão velho. Eu tenho o comando da história. Não, Vivi, vai atrás do seu sonho realmente. Se vocês tiverem que ficar juntos, vão ficar, né? Eu sempre repito aqui, aquele velho ditado árabe, que é na separação que se conhece a profundidade do vínculo. Vão estar separados, um vai ver a falta que o outro faz. Isso, é bem isso, mas é mesmo. E aí, o que acontece? Quem sabe eles encontrem um denominador comum, né? Como se dizia na matemática, um mínimo denominador assim, comum. Tipo, uma ligação de telefone. Uhum. Enfim,
eu não quero, não vou, ok, então a gente termina aqui, ok, terminou, ponto, acabou. Assim, não teve briga. A pressão devia estar muito forte, realmente. Não teve briga, não teve nenhum tipo de os dois se chacoalhando, discussão, enfim, traição, nada, absolutamente nada disso. O que foi verdadeiramente foi isso. Então, prioridades. Prioridades. Vamos ver quantos meses dura essa separação. De repente, não é para sempre, né? Eu acho que quando a pessoa fica junto 10 anos, é porque muita coisa boa aconteceu. Porque coisa ruim você não consegue suportar 10 anos, você não consegue suportar 10 dias. Exatamente. Então eu acredito. 10 minutos. Eu acredito na volta dos dois. Tá. Eu acredito nessa volta. Porque aí é questão de regular. O amor existe ali. Eu não acredito, não. Você não acredita? Não, eu não acredito. Eu acho que virou a página, virou, acabou, parte pra outra. Porque o que mais tem na Terra é livro, gente. Então vamos ler outros, entendeu? Agora você vai. Agora tem todo um processo. Você vai voltar a ler a mesma cartilha, né? Não dá. Pega outro livro na estante, vai ler, sabe? Seja feliz. Com certeza, mas que dá. Depende aí da profundidade do vínculo, realmente. Eu também, nossa. Experimenta. Tem muitas histórias ótimas para serem vividas, né? E às vezes a gente nem desconfia do que ficar batendo na mesma tecla. Mas o que vai definir isso é o tempo. O que clareia a situação é o tempo. É mesmo, lógico, né? É essa fase da separação que aí a gente Você acredita vê, que eles voltam? Eu acho que tem chance. Acho que não é impossível. Acho que não é impossível. Acho vamos que ver. Se não tiver volta, claro, vira página, lê outros livros, embarque em outras coisas. E agora entra naquela fase do celibato, né? Ninguém faz nada, assim. Fica uma Só a Marília Mendonça. Pois é. Ela saiu pra beijar, né? Aí fica nesse celibato, os dois, enfim, durante um longo tempo curtindo a fossa. Como dizem os psicólogos, é a fase do luto, né? Com certeza. Vamos ver aí. Bom, girando a nossa página, teve um caso de preconceito de novo, só que a vítima dessa vez foi nossa querida Débora Seco. Conta pra gente. O pessoal vai lá no Instagram dela e começa a fazer ofensas. E uma dessas ofensas perguntaram para ela, depois de todas as ofensas, e se fosse com você? Aí ela vira e fala, olha, se a minha filha fosse lésbica, eu continuaria com ela e daria o maior apoio possível. Agora, gente, estamos em 2017. Século XXI, hein? As pessoas não conseguem compreender que não se trata de opção sexual, que é uma condição sexual. É totalmente diferente. Não é opção, são desejos, não né? É orientação, isso, é condição mesmo, poxa. que eles definem assim, né? Porque as pessoas acham como que se sentem. é mau caráter, que é bandido, que é, sabe aquela coisa, um preconceito. E é desvio de conduta. Isso. Isso, gente, em função de que ela postou uma foto bonita de uma capa de revista, se eu não me engano, da Vogue, com um beijo entre dois rapazes. E ela explica que a revista fez essa capa com um beijo dos dois rapazes, fez outra capa com um beijo de duas meninas e fez outra capa tradicional, um casal hétero. E pronto, era para todo tipo de público, realmente. E ela achou bonita a dos rapazes, ela postou essa daí e pronto, infernizaram a vida dela. O que escreveram, o que postaram no Instagram da Débora não foi fácil e ela ficou muito chocada e ela resolveu responder através de um vídeo e vocês vão ver agora. Vamos lá. Desculpa o pijama, cara, hora, mas eu fiz um post agora de uma capa da Vogue Itália, do Giovanni Bianco. 2 homens se beijando. Ele fez também 2 mulheres se beijando, um beijo lésbico, e um homem e uma mulher se beijando, um beijo hétero. E aí vem uma chuva de comentários preconceituosos, maldosos, odiosos. Eu vim aqui me desculpar com mães de possíveis meninos ou meninas homossexuais que tenham, porventura, lido isso e se magoado com tantos comentários maldosos, odiosos, preconceituosos. Quero responder um também em especial, que perguntou, e se fosse sua filha? Bem, se fosse a minha filha, eu quero te dizer que eu vou estar do lado dela, seja lá qual caminho ela resolva seguir. Eu vou estar com ela, dando amor para ela, e o que eu vou ensinar para ela é que ela pode tudo o que ela quiser a partir do momento que ela não prejudique uma outra pessoa. Acho que essa condição sexual não prejudica ninguém, né? E desrespeito, intolerância, preconceito, sim. Vamos amar mais, gente. Eu vim aqui para isso. Boa noite. Olha aí, né? Foi
curta, enxuta, em 1 minuto, que é o tempo que se pode postar uma mensagem no Instagram, ela disse absolutamente tudo, diz tudo aquilo que era fundamental, né? Porque foi, existe todo esse misticismo em cima da homossexualidade, né? Que onde já se viu e tal. Não, homossexuais são seres normais como qualquer outro, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou igualzinho a qualquer homem que vocês podem ver na rua. Tenho tudo que eles têm, tá bom? É igual, não, nada de diferente, não vem com 2, com 3, com 5, não, é igual. Então, assim, agora o que pega, eu acho que muito hoje em dia, é essa questão desse ativismo deliberado e esse ativismo que a gente andou para trás, que o povo simplesmente eles vão gritar, mas nem eles sabem por que eles estão gritando. E que está muito em voga hoje falar sobre a homofobia. Tudo é homofobia, né? E não é, gente. As pessoas, eu acredito sim que houve um crescimento muito grande aí da libertação da própria homossexualidade, como também da própria mulher, né, Sônia? Claro. Mas você levar isso a ferro e fogo e ficar batendo na mesma tecla, ficar perseguindo pessoas, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Capa que ela achou bonita, você não pode. E aí a revista ficou incrível, que é a Vogue italiana, né? Exatamente. E assim, eu acho que ela tá certíssima, sabe? Certíssima, vou dar um tapete vermelho para Débora Seco, porque é aquilo que ela fala como mãe, não é? Ela pede desculpas para mães de meninos ou meninas que sejam homossexuais e que possam ter ficado profundamente magoadas, não é? Porque você vê de que maneira absurda o seu filho ou a sua filha homossexual é tratada por parte do mundo, e não é uma parte pequenininha, não. A gente está vendo, na verdade, crescer, né? E o maior preconceito e homofobia vem da própria classe LGBT. Às vezes, isso? Eu acho não, eu sei. É muito mais fácil um gay ter preconceito do outro do que um hétero ter preconceito de gay. Então as pessoas... Felipe, sim, Sônia. Vou discutir esse assunto com você. Eu acho que você é um ser à parte. Eu acho que você... Não sou nenhum ser à parte, não. Sim, você é à parte. Eu acho que você tem todos os quesitos incríveis. Enfim, não vou ficar rasgando cedo. Agora esse horário... Mas eu acredito assim, que existe sim, sabe, essa questão, é muito nítida, o gay enrustido, então, ele é pior, porque ele é amargo, ele não sabe lidar com a sexualidade do outro, ele degenera, ele agride, ele faz tudo. Então, e às vezes os que são resolvidos, enfim, têm a sua sexualidade muito bem definida, o que acontece? Eles agridem os outros. Entendeu? Então, assim, é complicado. Quer dizer, são de vários ângulos que a situação é abordada, né? Por exemplo, você vê, né? Quando acontece aqueles ataques, né? Todo mundo fala de ataque homofóbico, enfim. Eu sei que muita gente vai... de agressão física e tal. Porque acontecendo com a Vanusa, a necessidade que ela está tendo desse tratamento. Daí, esse tipo de coisa, degringolar para esse tipo de boato maldoso, que brinca com a vida de uma pessoa, que só quer realmente causar e quer distorcer uma realidade, aí a coisa é muito séria. Aí é falta não só de respeito, como falta de responsabilidade também. E falta, né, de cuidado, de carinho com a própria Vanusa. Essa cantora que faz parte da história da música popular brasileira, que é dona de grandes e grandes sucessos, que continua tendo uma voz linda, né, que continua querida pelo público. Então ninguém gosta de saber esse tipo de coisa, né? E ainda mais sendo uma mentira dessa dimensão, que é uma coisa que choca de verdade. Então, eu acho que é importante vocês conscientizarem do que acontece, de como esse boato é maldoso e prestar atenção no que o Rafael Vanucci, o filho dela, escreveu. Como é que essa história foi dita de uma forma muito transparente para todo o público. Porque se ele quisesse ficar calado, não falar absolutamente nada,
muita gente, ou todos nós, poderíamos não estar sequer sabendo da internação da Vanusa. E ele teria sido poupado até dessa coisa desagradável e desrespeitosa, que é esse boato de que ela teria atentado contra a própria vida. Então, ele não quis, né? Em respeito ao público, aos fãs da Vanusa, ao carinho que dão para ela esses anos todos, e as pessoas acompanharam todos os momentos difíceis que ela andou passando de uns 5 anos para cá, principalmente, né? Em consideração, ele teve consideração com o público, que sempre teve consideração, carinho e respeito pela Vanusa também. Ele fez a postagem, não precisaria, né? As pessoas não estariam sabendo, quem sabe estava todo mundo poupado desse dissabor, mas não, a transparência, a verdade acaba sendo distorcida e causa problema e mexe na ferida, sem necessidade, gente. Vamos parar com esse tipo de coisa, né? Eu vou ler de novo para vocês, tá? Se você não pegou ontem aqui no nosso programa, não viu ainda na internet, eu vou ler linha por linha da postagem do Rafael Vanucci para que fique bem claro esse tipo de coisa. Então, vamos lá, vamos colocar. E vocês vão ver, olha só, é de ontem esse comunicado, ele ainda colocou, né, ele colocou também uma ilustração de comunicado importante, e aí o Rafa Vanucci diz o seguinte, olha lá, ele chamou a atenção para essa notícia, ao invés de esconder, ele foi transparente, mas a verdade tem um preço, né, nas redes sociais, que coisa mais louca, gera uma boataria desumana, desrespeitosa, e aí diz o seguinte, olha, venho por meio deste, ou seja, desse comunicado, informar a todos os amigos e fãs que a cantora Vanusa, minha mãe, encontra-se internada na clínica Comunidade Nova Esperança, em São José dos Campos, para tratar de um transtorno que assola sua vida psíquica, emocional, física e social, causada pela dependência de calmantes que usava para combater uma severa depressão, cujo tratamento inicial é de no mínimo 6 meses. Aí o Rafa prossegue. Devido a isso, aproveito para informar do cancelamento de todos os seus compromissos pessoais e profissionais até o seu pronto restabelecimento. Peço aos meus queridos amigos da imprensa, olha a importância disso, que respeitem esse delicado momento porque estamos passando, e clamo a todos os nossos amigos e fãs que incluam o nome da minha mãe em suas orações para que ela possa se recuperar totalmente e voltar a ser a pessoa, a cantora amada por todos e que tanto encantou e ainda encanta o nosso Brasil. Agradeço a compreensão de todos e principalmente todo o apoio que nos foi conferido por toda a equipe de médicos e profissionais da Clínica Comunidade Nova Esperança que receberam minha mãe com tanto carinho. E aí assinado Rafael Vanucci. Então é esse comunicado que conta. Claro que outras informações vão vir à tona, logo ele está contando aí como é que vão ser esses primeiros dias de internação da Vanusa, como é que ela está reagindo ao tratamento, tudo que o público vai querer saber e acompanhar, fazendo com toda certeza essas orações que ele está pedindo para que todo mundo faça, e oração é o que não vai faltar para a Vanusa com toda certeza, né, gente? Mas por enquanto, o que vocês lerem em relação a esses boatos maldosos, deletem, tá? Deletem, vão lá e leiam a nota do Rafael Vanucci, porque aí sim, é a palavra do filho em relação ao estado de saúde da mãe da nossa querida cantora Vanusa, tá certo? Bom, e nós vamos começar já a nossa roda da fofoca. O Thiago Rocha está aqui com a gente, o Felipe Campos também. Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tá sabendo tudo, né? Tudo. Maravilha. E aí, bafões é todo vapor, né, Felipe Campos? Pois é, né? Sempre, né? Sempre. Uma corrida uma corrida a favor da notícia. Com certeza. Bom, daqui a pouquinho você tem informações em relação ao estado da Vanusa também, que o Felipe Campos vai dar aqui pra gente, tá certo? Mas ontem nós focalizamos, né, e todo mundo comentou a história da separação, do final de noivado da Viviane Araújo com o Radamés, e eles ficaram juntos por 10 anos, eles ficaram noivos há apenas 2 anos, mas juntos eles estavam há 10 anos. E ontem, muito se cogitava que fosse a própria Viviane Araújo que tivesse colocado um ponto final no relacionamento.
Mas o Jornal Extra do Rio de Janeiro ouviu uma amiga da Viviane que contou que, na verdade, foi ele quem colocou o ponto final nessa história. E justamente porque ele que quer casar, ele que quer constituir família, e ela estava, né, mais voltada para a carreira. Ela não queria perder o Radamés de jeito nenhum. Essa amiga disse ao jornal que a Viviane é louca pelo Radamés, que é uma história de amor bonita, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou esses anos todos e todo mundo sempre torceu muito pela felicidade da Viviane, né? Que ela tivesse realmente um outro grande amor na vida dela, que de fato aconteceu. E é assim, aquela coisa, tudo na carreira dela veio a deslanchar, a explodir de vez, inclusive nesse lance de atriz, dos últimos anos pra cá. E a necessidade dele de ter uma família explodiu junto e fica difícil conciliar esse tipo de coisa. Então, para ele, estava muito angustiante a distância, ela está totalmente voltada para a carreira, mesmo não querendo desistir do relacionamento, e para ele, pelo menos, né, não sei se existe por enquanto por um final, às vezes rola. Tá aí a Tiziane Araújo e o César Tralli, que o final durou 8 meses e agora já veio, né, eles já vieram, voltaram e vão se casar. A gente não sabe, como existe amor ainda, pode ser que as coisas venham a acontecer, mas o verdadeiro motivo seria esse, de uma incompatibilidade no momento que cada um vem atravessando na sua vida. Ela explodindo na carreira, ele querendo uma família a todo custo, com a mulher que ele ama, e aí, por enquanto, pelo menos, não deu para conciliar. O resto está escrito nas estrelas, o resto a gente tem realmente que aguardar, não é? E qual relacionamento que não tem pressão, né? Claro. Porque às vezes você fala assim, não, agora quero casar. Não, mas não, esse momento, porque, vamos combinar também, a atividade artística, você vai plantando, uma hora ela floresce. Exatamente. Não tem o dia certo para acontecer. Exatamente. E as possibilidades para Viviane Araújo, principalmente dadas pelo Agnaldo Silva, que desde a época da Fazenda olhou, falou, ela vai... E ficou cozinhando a Viviane Araújo. E que olho, né? Que olho clínico que ele teve. Então, assim, eu acho que ela está certíssima de focar. Claro que não seria certo também perder um romance de 10 anos. Mas ela está muito certa em focar na carreira, porque você plantou durante tanto tempo, agora é hora de colher, poxa. E assim, especialmente para a mulher, esse tipo de escolha aparece na vida. Homem não tem que fazer essa escolha, né? É não, muito tem, doido. Tem sim, Sônia. Tá. Então fala pro Radamés, olha, você vai jogar no Paris Saint-Germain ou você vai casar com a Viviane? Ele vai pro Paris Saint-Germain. Vai pro Paris Saint-Germain. Por que ela não pode ficar na Globo, não, entendeu? Eu tô falando, para eles, isso é mais aceitável, o profissional vem na frente, sei lá. É que nesse momento dele era o lance familiar também, mas eu acho que é pra mulher que pinta mais. Antes era assim, ou se você quiser ter filho, você não trabalha, né? Se quiser ter filho, tem que casar. A gente sempre foi colocada em encruzilhadas, em escolhas muito cruciais na vida da gente, e ela tá passando por isso agora. Espero que seja só uma fase. E foi exatamente isso que aconteceu. Ontem eu conversei com uma pessoa também que é muito próxima a Viviane, enfim, e o que acontece é o seguinte, foi exatamente isso, teve um desgaste realmente por parte do Radamés, porque ele queria realmente se casar, constituir família, e a probabilidade de chances dela se firmar na carreira estavam muito fortes. E ela fez, e ele chegou até a propor para ela, larga tudo porque tem como eu cuidar de você. Que coisa. Larga Mas eu sei de casos de gays que ficam incitando os caras, entendeu? Que ficam incitando o outro. Isso é exceção, né? É exceção, mas geralmente essas agressões também, elas vêm provenientes a isso. A gente sabe que existem loucos pra tudo. Pra tudo. Existem, enrustido em todo tipo de sentimento também, ou de condição. Quer dizer, e esses realmente são aqueles mais ferinos, né? Gente mal resolvida em qualquer tipo de situação, né? Em qualquer relação, sentimento que você traz reprimido, guardado, isso vem em forma de energia negativa e de agressividade mesmo. E aí acaba acontecendo também o que o Felipe
Felipe está falando aqui pra gente. Mas eu espero ainda que dias melhores possam vir, porque, ó, gente, século XXI, né? A gente está vendo fome, miséria, guerra, catástrofe natural, catástrofe provocada pelo homem. A gente está vendo coisas fundamentais para a continuidade da existência dos seres humanos em cima do planeta. E tem gente se preocupando com quem você leva para a cama, o que você faz na cama, o que você está fazendo entre quatro paredes que não está invadindo a vida de ninguém. Eu acho pequeno demais, pobre demais, podre demais, sabe? Eu acho a face mais medíocre realmente do ser humano é uma coisa dessas. Que isso, né? E isso porque eles estão criticando o quê? Através do ódio eles querem afetar o amor, né? Porque toda forma de amor vale a pena se a alma não é pequena, já dizia o poeta. Enfim, vamos virar, e hoje tem coisas importantíssimas com a personagem Ivana na novela Força do Querer. Vai ser forte, pesado, vai ser dramático. Todo o elenco sofreu nas gravações dessa cena. Logo, logo você vai ficar sabendo. Daqui a pouquinho a gente fala pra vocês. Mas a gente já falou disso, não é? Falou da Débora Seco e vamos falar de Tami Miranda. Olha aí. Porque ontem, vocês lembram da Júlia Paz, que foi a primeira namorada oficial de Tami, né? Ainda naquela transição, quando ela estava se assumindo como homem, aquela coisa toda, já estava começando a cortar o cabelo, virar um rapaz, inclusive, muito bonito, teve o namoro, essa coisa toda. E a Júlia, que não é mais Júlia, Elaine, se eu não me engano, né? Teve no Super Pop ontem e foi uma entrevista que a Luciana fez com ela, que deu a maior repercussão, que hoje está em tudo quanto é site. Você estava sentado lá no sofá maior, eu vi você conversando, inclusive, com ela. Sobrou até pra Geise Arruda, que eu também vi, Felipe. Geise Arruda, eu vi. Boa, Felipe, não sei do que se trata, mas boa, Felipe. Ele sobrou, Sônia Abrão, sobrou. Mas o lance da Júlia me chamou muito a atenção. Tudo bem, na época a gente meio que desconfiava, mas ela era tão convicta na opção dela em estar com a Tami, e falar dos 2 filhos que ela tinha e mesmo assim assumia, que eu falei assim, gente, mas peraí, aquele namoro que eu achava que era, não era? Porque foi o que ela revelou ontem no Super Pop, né? Que ela foi contratada para passar por namorado de Tami, era uma coisa profissional, elas iam fazer o ensaio juntas, da revista, né? E que recebeu por esse trabalho, ou seja, durante um tempo realmente enganaram a gente, mas aí... Mas muito bem, o que acontece, né? Sempre chega a hora da verdade, foi a hora dela. E a Tami também não tá nem mais aí com essa história, tá pra lá de resolvida, aceita, acarinhada por todo mundo, acolhida por todo mundo, acolhido. Aí o que acontece? Depois, né, segundo ela mesma disse, o Felipe pode confirmar aqui, elas acabaram realmente se interessando uma pela outra. Aí virou de verdade, acho que por isso que elas não tinham revelado antes o contrato, né? Ela foi ao programa, inclusive na época eu fui cobrir o casamento dela quando ela casou com um rapaz, né? A Ariane. Foi depois que tinha separado de Tami. Isso. Agora ela depois. tem 4 filhos. Ela já tinha um antes. Já tinha um, já era mãe de um. Tá. E aí agora ela já tem mais 2 filhos, né, que ela teve desse casamento. Inclusive o rapaz é um excelente rapaz, eles são evangélicos, enfim, mas são gente boa, mas não são, enfim. Nem dá, né? Deve ser, o que acontece é o seguinte, quando ela disse justamente isso, que ela foi contratada, que tudo aquilo lá era cênico, então ela precisava se manter como a namorada do Tami, ainda me confundo, do Tami, para poder fazer todos os trabalhos que já estavam previstos. Aí o que aconteceu? Elas um dia se pegaram, né? Vamos dizer assim, né? E aí diz que começou realmente a relação.